Amigos, camaradas, apoiantes da CDU, foi um dia bom hoje. Viemos há pouco de Baleizão, terra de Catarina Eufémia, homenageando essa camponesa alentejana que tombou às balas assassinas do fascismo, porque teve a coragem de lutar por uma vida melhor, de lutar por melhores salários, fazendo frente a essa repressão fascista. E passados 65 anos, camaradas e amigos, como é que, com tanta volta que o mundo deu, com tanto avanço e retrocesso, passados 65 anos, aquela luta de Catarina Eufémia continua a estar atual na ordem do dia, ou seja, a luta por melhores salários contra a exploração e o empobrecimento do nosso povo. E viemos para Alhandra que, como Soeiro escrevia, terra dos homens que não tiveram tempo de ser meninos. Terra dos esteiros, dos ginetos, da exploração do trabalho infantil, mas terra também de luta antifascista, particularmente nesta coletividade, que é um símbolo dessa mesma luta, com tanta iniciativa, com tanta ação, com quanta casa cheia, sempre na luta pela liberdade, pela democracia. Então digo, hoje foi uma boa volta, valeu a pena esta sessão de campanha. Amigos e camaradas, estamos a escassos 8 dias da primeira das grandes e importantíssimas batalhas eleitorais deste ano 2019, o da eleição de deputados para o Parlamento Europeu. É já no próximo dia 26 e este é o momento de mobilizar todas as nossas energias para que nenhum voto falte na CDU no próximo domingo. Esta é a hora de dizer claramente a cada um e a todos os que aspiram a um Portugal de futuro que cada voto conta e soma força à força da CDU para fazer avançar o país e impedir que ande para trás. Sim, mais força à CDU para avançar e não andar para trás. É esta a questão, a opção decisiva que está colocada aos trabalhadores e ao povo. É esta a questão que se impõe assegurar já na eleição para o Parlamento Europeu e garantir o início de um caminho de conquista e avanço da CDU para outras batalhas que aí vêm. Um caminho de conquista e avanço com mais votos e a eleição de mais deputados da CDU. Mais deputados, mais votos e mais força à CDU para defender o povo e o país. Mais força à CDU para afirmar os direitos dos trabalhadores e os direitos do país ao desenvolvimento. Mais deputados, mais votos e mais força à CDU para levar para a frente a solução dos problemas nacionais que permanecem adiados, porque o país não tem ainda a política necessária para a sua solução, a política patriótica e de esquerda pela qual lutamos para dar resposta aos nossos crónicos atrasos e agravados déficits estruturais, económicos e sociais. Mais força à CDU para dar resposta a todos quantos aspiram a uma verdadeira mudança de política em Portugal e na Europa. Mais força a esta coligação democrática e unitária que se apresenta às eleições com uma lista de homens e mulheres dedicados à causa dos trabalhadores do nosso povo e do país. Uma lista de candidatos
com um percurso de intervenção cívica que se vê reconhecido pelas populações, candidatos ligados à vida e à realidade da vida nacional, gente que conhece o país, candidatos com provas dadas de dedicação nos mais diversificados domínios da nossa vida coletiva. Uma lista de confiança, de uma força confiável, como prova o seu profícuo trabalho no Parlamento Europeu, que faz dos deputados eleitos pela CDU os mais ativos, coerentes e intervenientes deputados representados no Parlamento Europeu. A força que combateu e combate o rumo de desastre imposto ao país pelos partidos do consenso direitista da União Europeia, o consenso do Partido Popular Europeu do PSD e CDS e do Partido Socialista Europeu do PS, que conduziu, que criou as muitas dificuldades que o país enfrenta hoje e acentuou todas as desigualdades. Sim, camaradas e amigos, foram os deputados da CDU que desde a primeira hora se apresentaram no Parlamento Europeu com iniciativa própria e olhos postos nos problemas do país, a não secundar, dar aval ou legitimar as orientações fabricadas pela burocracia de Bruxelas e às ordens do diretório de grandes potências e contrários aos nossos interesses, como fizeram PS, PSD e CDS. Esses mesmos que se apresentam hoje nestas eleições, assumindo-se como salvadores da Europa da ameaça da extrema-direita xenófoba, com que alguns até são tu cá, tu lá, no tratamento, como aqueles que dizem querer combater e apresentam como uma ameaça, seja PSD do Rangel, tanto com os seus amigos no poder, com os seus amigos na Hungria, na Polónia, que em tempos de eleições renegam, ou os amigos do CDS de Cristas e do tão elogiado por Melo, e tão elogiados por Melo, os protofascistas do partido Vox, assim aqui de Espanha e admiradores de Franco, enquanto outros vão fechando os olhos da conivência com a política que alimentou e alimenta esses regimes autoritários. O que pretendem com esta operação salvar a Europa ameaçada, com a competição entre si pelo posto de guardião da fortaleza e com isso mostrar que é mais europeísta, confundindo propositadamente a Europa com a União Europeia, do capital, dos monopólios, é colocar os portugueses e outros povos perante um falso dilema, perante a armadilha de uma falsa opção, ou eles, com a sua União Europeia neoliberal, federalista e militarista, ou a inevitabilidade da extrema-direita. Mas o dilema não está entre os que se dizem europeístas e querem salvar a Europa contra os nacionalismos reacionários e a extrema-direita. Os defensores da política neoliberal da União Europeia não são opositores da extrema-direita xenófoba, são precisamente o inverso, alimentam-na. Tem sido a política neoliberal levada a cabo pela União Europeia, da qual os pertences salvadores da Europa e os seus governos não se demarcam, que conduziu, durante vários anos, a apoiarem nacionalistas reacionários e xenófobos na Itália, na Polónia ou Hungria, que lhes servem de pretexto para dar credibilidade ao seu falso dilema. A oposição entre defensores das políticas neoliberais tem ou não um nome de saudosistas e os nacionalistas xenófobos é uma armadilha. Fala muito da Europa ameaçada, instrumentalizando todos os problemas que as políticas de concentração da riqueza, que as políticas têm da ortodoxia, do déficit, dos banqueiros criaram, assente no consenso entre a social-democracia e a direita. Sim, há perigos, sim, camaradas. Mas os perigos combatem-se, combatendo a exploração dos trabalhadores e dos povos, combatendo as desigualdades, combatem-se com políticas que sirvam os povos e não o grande capital transnacional. Combatem-se.
combatem-se assegurando e concretizando uma política verdadeiramente alternativa à política de direita, uma política ao serviço do progresso social e do desenvolvimento económico, como a que o PCP e a CDU defendem para Portugal. Sim, camaradas, uma política que tenha como preocupação séria e prioritária enfrentar sem hesitações os condicionamentos e constrangimentos da União Europeia e os seus instrumentos de usurpação da soberania que têm sido e são um bloqueio ao nosso desenvolvimento. Os senhores da União Europeia e os seus donos estão sempre a anunciar e a prometer a mudança, mas o que vemos é a continuação de uma evolução marcada pelo acelerado aprofundamento do rumo neoliberal que tem no euro um projeto estratégico de domínio do capital e das grandes potências. Esse euro, que em tempo de eleições, o Primeiro-Ministro e o Secretário-Geral do PS veio à praça pública reconhecer ter sido, e cito, um bónus para a Alemanha. Mas afinal, quem é que lhe deu? E à custa de quem? E à custa de quê? E já não é? Poderíamos perguntar. Infelizmente, para os grandes grupos económicos europeus, em prejuízo dos países como Portugal. E esse é o problema que urge dar resposta para defender o país e a vida dos portugueses. Desde a adesão ao euro, Portugal é um dos países que menos cresce e mais recuou na produção da riqueza e dos que mais perderam no plano económico e social. Portugal precisa de se libertar dos constrangimentos impostos pelo euro. Já lá vão 2 décadas perdidas e não podemos continuar a empobrecer. Portugal precisa de concretizar com uma CDU reforçada uma política que assuma como o expressa a nossa declaração programática e com um claro compromisso com o povo e o país. Um claro compromisso em defesa dos direitos laborais e sociais, visando a promoção do emprego com direitos, a erradicação da precariedade e a defesa dos serviços públicos de qualidade e eficientes. Um claro compromisso com o direito ao desenvolvimento soberano dos portugueses. Um claro compromisso com uma orientação capaz de assegurar uma cooperação entre Estados soberanos e iguais em direitos, com a defesa e a concretização de um país, um voto e o direito de veto em todas as questões de interesse fundamental. Um claro compromisso com o rumo assente na cooperação com todos os povos do mundo, na rejeição da militarização da União Europeia e de reforço da cooperação no combate à grande evasão fiscal, ao crime organizado, à corrupção, pelo fim dos paraísos fiscais. Um claro compromisso com a defesa e proteção do meio ambiente por uma Europa que respeite e promova a cultura, a diversidade e o intercâmbio cultural, com respeito e salvaguarda intransigente da identidade cultural de cada país e de todas as línguas nacionais, a defesa da cultura e da língua portuguesa. Um claro compromisso de trabalho para o futuro que nos permitem convictamente afirmar que vale a pena votar CDU e eleger deputados como os da CDU vinculados aos interesses nacionais e do nosso povo e ao desenvolvimento soberano do país. Camaradas e amigos, nesta campanha eleitoral que percorre o país, tem ficado bem patente o genuíno reconhecimento pelos trabalhadores e por largas camadas do nosso povo do papel das forças da CDU desenvolvidas no país, por resultados obtidos decorrentes da sua decidida ação e intervenção nestes quase 4 anos da nova fase da vida política nacional. Quatro anos que mostram a decisiva importância de dar força à CDU. Têm sido anos de intensa atividade do PCP e da CDU no plano institucional e no plano da organização e ação de massas, visando a defesa, reposição e conquista de direitos usurpados por anteriores governos do PS, PSD e CDS, mas também de novos avanços e conquistas. Avanços e conquistas que são inseparáveis da continuada e decisiva intervenção do PCP e da CDU. Podia ter sido mais longe? Sim, podia.
Era possível. Podia, se o PS não estivesse comprometido com os interesses do grande capital e se não pusesse à frente da resposta aos problemas nacionais as regras e imposições da União Europeia e do euro. Se o PS não partilhasse com o PSD e CDS algumas das opções estruturantes que têm marcado a política direita, unidos pelo vínculo comum de submissão nacional aos ditames do exterior e aos interesses do grande capital. Evidente na sua convergência no apoio à banca e aos banqueiros. Evidente na legislação laboral para manter as suas normas gravosas que o governo do PS persiste em dar como adquiridas. Evidente na sua posição de comum bloqueio a qualquer solução para a renegociação da dívida, mais de 100 mil milhões de euros desde a adesão ao euro. Dinheiro que falta, mesmo para resolver problemas prementes, como os da área dos transportes ou da saúde. Nos transportes, para alargar a oferta e dar uma resposta mais eficaz a essa medida pela qual nos batimos e que agora se concretizou, o alargamento do passo social e da redução do tarifário. Na saúde, para resolver os problemas urgentes do SNS que estão mais do que identificados. Sim, foi possível avançar na defesa, reposição e conquista de direitos com a nossa decisiva intervenção. Mas a situação continua marcada por um mar de problemas que precisam de resposta. O PS e o seu governo falam de avanços que foram alcançados nesta fase da vida política nacional, dizendo que são conquistas suas. Mas a verdade, camaradas, é que muito do que se alcançou começou por ter o seu desacordo, a sua resistência e até a sua oposição. O que se avançou, é preciso dizê-lo, avançou-se porque o PS não tinha os votos para sozinho impor a política que sempre, ao longo de 4 décadas, fez sozinho ou com o PSD e o CDS. Ninguém duvide, o que se conseguiu de avanços não existiriam hoje se não fosse a iniciativa e a proposta das forças da CDU. Aquilo a que assistimos no início desta campanha, com a ameaça de demissão do governo, diz-nos isso mesmo e realça a importância de reforçar ainda mais a CDU. A operação de chantagem do PS e a situação que foi criada no país a pretexto da reposição do direito à progressão nas carreiras dos professores e restantes trabalhadores com carreiras especiais, é bem reveladora da natureza das suas reais opções, como é revelador que, como PS, PSD e CDS, continuam irmanados na obediência e submissão às imposições da União Europeia, colocando-as à frente dos direitos dos trabalhadores e da resposta aos problemas nacionais. Mas o que acabou por mostrar a situação criada de crise política foram os limites da governação do PS e a sua convergência com PSD e CDS por trás de todos os seus manobrismos. Mostrou os limites das opções de uma política de que, naquilo que é estruturante, é comum ao PS, ao PSD e ao CDS. Por isso os vemos nesta campanha eleitoral não a discutir o que interessa, mas entregues a troca de piropos, a esgrimir as suas secundaríssimas diferenças com que alimentam os dias de campanha, porque aquilo que vai contar e que determinada verdadeiramente o rumo do país, já se puseram de acordo quando ajoelharam perante o diretório de grandes potências. O que eles não querem é discutir as opções de fundo que fazem na União Europeia, em que andam os três invariavelmente ligados. O que eles não querem é discutir as opções a favor dos trabalhadores. Registre-se o silêncio que permanece do PS, PSD e CDS quanto a esta medida de grande alcance económico e social que constituiu a reivindicação anunciada pela CGTP-IN na grandiosa jornada de luta do 1º de maio, do aumento geral dos salários e do salário mínimo nacional para 850 euros.
Sim, assobiaram para o lado. Vieram naturalmente depois os patrões dos patrões dizer que isto é irrealista, nem pensar, não pode ser, não é sustentável, e a produtividade e a competitividade, enfim, as 1000 desculpas do costume. Quando afinal se demonstrou a mesma resistência em relação ao aumento do salário mínimo para 500 euros ou para 600 euros, dizendo aqui de El Rei que isto vai afundar a economia. Afinal, provou-se, com o aumento dos salários, a economia cresceu, o emprego cresceu, numa demonstração que este é o caminho de aumento dos salários para todos e, particularmente, do salário mínimo nacional. Sim, camaradas, eles andam por aí apenas apostados na picardia, na diatribe, na pessoalização da política, porque querem que os portugueses esqueçam que PS, PSD e CDS estão unidos pela igual aceitação do colete de forças dos constrangimentos do euro e do seu tratado orçamental. Unidos nas privatizações, nas PPPs, na defesa da liberalização dos mercados ao serviço dos grandes interesses transnacionais, à custa da economia nacional. Unidos na defesa da união bancária, ao serviço dos tubarões financeiros e do seu projeto de concentração bancária. Unidos nas políticas de nivelamento por baixo dos direitos sociais e laborais. É por isso que é importante ter na União Europeia, no Parlamento Europeu, quem defenda os interesses do povo e do país. Sim, camaradas e amigos, discute-se muito. Eu creio que é fácil admitir que vão ser eleitos deputados que aqui em Portugal querem defender a União Europeia. Pois nós pensamos, cada deputado eleito pela CDU ao Parlamento Europeu é para estar no Parlamento Europeu, para defender os interesses de Portugal e dos portugueses, a sua própria soberania nacional. Vamos, nestes próximos e escassos dias, até ao dia das eleições, acabar de construir aquele resultado que está em condições de decidir para o país avançar e não andar para trás. Vamos, nestes dias de campanha, assegurar que esta corrente imensa de confiança na CDU desaguará em mais votos e mais deputados indispensáveis para levar o país para a frente. Sim, avançar é preciso e o reforço da CDU é indispensável. Camaradas, nós temos uma excelente lista de candidatos. Temos as provas dadas pelos deputados atuais ao Parlamento Europeu. Podemos entregar-lhe esta tarefa aos deputados, a esta grande lista, pois nós pensamos, camaradas, que isto é uma batalha nossa, vossa, de todos nós, para que a CDU saia reforçado nas eleições para o Parlamento Europeu, dando força à CDU. Confiança é preciso, mas trabalho também. Viva a CDU!